O açougueiro de Kansas City. Foi assim que Robert Berdelha ficou conhecido após a polícia descobrir que durante anos ele sequestrou homens, manteve suas vítimas presas dentro de casa, as submeteu a torturas durante dias e depois as assassinou. Mas o mais assustador não era apenas a brutalidade dos crimes, era o fato de que ele registrava tudo em anotações detalhadas, fotografava suas vítimas e parecia tratar cada ato como parte de um experimento. Enquanto seus vizinhos enxergavam um comerciante simpático e respeitado, dentro daquela casa aconteciam horrores inimagináveis. Ninguém desconfiava que um dos assassinos em séries mais cruéis da história dos Estados Unidos vivia uma vida aparentemente comum bem diante de seus olhos. A verdade só começou a aparecer em abril de 1988, quando uma das vítimas conseguiu escapar completamente nua, usando apenas uma coleira no pescoço e uma algema presa ao pulso. A fuga daquele homem revelou um cenário tão perturbador que policiais experientes disseram jamais ter visto algo parecido. Mas a pergunta que permanece até hoje é: como alguém conseguiu esconder tanta crueldade por tantos anos sem levantar suspeitas? Essa é a história de Robert Berdelha, um homem que transformou sua própria casa em uma verdadeira câmara de tortura. Quando o nome Robert Berdelha apareceu em todos os jornais dos Estados Unidos em 1988, muita gente fez a mesma pergunta: como um homem capaz de cometer crimes tão brutais conseguiu viver durante anos sem despertar a menor suspeita? A resposta começa quase 40 anos antes. Robert Andrew Berdelha, nascido no dia 31 de janeiro de 1949 na cidade de Cuyahoga Falls, no estado de Ohio, era o filho mais velho de uma família de classe média e nos primeiros anos de vida nada indicava que aquele garoto se transformaria em um dos assassinos em séries mais cruéis da história americana. Seu pai, Donald Berdelha, trabalhava na indústria automobilística e era conhecido por ser extremamente rígido dentro de casa. Exigia disciplina, respeito e obediência dos filhos. Sua mãe, por outro lado, tinha uma personalidade mais calma e procurava amenizar os conflitos familiares. Ainda assim, o ambiente doméstico era marcado por cobranças constantes e pouca demonstração de afeto. Desde pequeno, Robert enfrentava outro problema que acompanharia por muitos anos. Ele sofria de uma deficiência visual severa e precisava usar óculos com lentes muito grossas. Na escola, isso fez dele alvo frequente de piadas e provocações. Enquanto outras crianças brincavam juntas, Robert passava boa parte do tempo sozinha. O isolamento acabou moldando parte de sua personalidade. Em vez de buscar amizades, ele preferia ficar em casa lendo livros, desenhando e colecionando objetos incomuns. Gostava de aprender sobre história, arte e culturas diferentes. Era inteligente, curioso e possuía uma memória considerada acima da média por professores e conhecidos. Mas é importante fazer uma observação. Muitas pessoas que enfrentam bullying, isolamento ou dificuldades na infância jamais se tornam criminosas. Esses acontecimentos por si só não explicam os crimes que Robert cometeria décadas depois. Eles apenas ajudam a compreender o contexto em que a sua personalidade foi sendo construída. Na adolescência, Berdelha passou a demonstrar interesses cada vez mais incomuns. Desenvolveu fascínios por religiões orientais, ocultismo, antiguidades e diferentes formas de arte. Gostava de colecionar peças exóticas e passava horas pesquisando culturas distantes. Para quem o conhecia, superficialmente, era apenas um jovem excêntrico, diferente dos demais. Em 1965, porém, sua vida sofreu uma mudança significativa. Seu pai morreu de forma repentina após um ataque cardíaco. Robert tinha apenas 16 anos. A perda abalou profundamente a família. Pouco tempo depois, sua mãe se casou novamente. Amigos próximos relataram que Robert nunca aceitou bem a presença do padrasto e passou a se afastar ainda mais do ambiente familiar. Sempre que podia, preferia permanecer sozinho ou sair pelas ruas da cidade. Depois de concluir o ensino médio, decidiu mudar completamente de vida. Ingressou no Kansas City Art Institute, uma tradicional escola de artes localizada no estado de Missouri. A mudança para Kansas City parecia representar um novo começo. Pela primeira vez, ele estava longe da família e podia construir sua própria identidade. Durante esse período, passou a frequentar ambientes ligados à cena artística alternativa da cidade. Conheceu pessoas de diferentes estilos de vida, participou de eventos culturais e ampliou ainda mais seu interesse por objetos raros e colecionáveis. Mas sua passagem pela faculdade durou pouco. Segundo relatos da época, Robert começou a consumir drogas com frequência, especialmente LSD e maconha. Seu comportamento tornou-se instável, suas notas despencaram e ele acabou abandonando os estudos antes de concluir o curso. Sem diploma e precisando trabalhar, encontrou uma oportunidade justamente naquilo que mais gostava:
antiguidades. No início da década de 1970, abriu uma loja chamada de Bob's Bazaar Bizarre. O estabelecimento vendia móveis antigos, esculturas, máscaras, joias, livros, artefatos orientais e todo tipo de objeto incomum. Quem passava pela vitrine tinha a impressão de entrar em um pequeno museu. A loja rapidamente ganhou fama entre colecionadores e artistas da região. Robert entendia do assunto, sabia negociar e tinha facilidade para conversar com os clientes. Aos poucos, construiu uma imagem de comerciante respeitado, mas sua influência ia além dos negócios. Ele participava de eventos beneficentes, ajudava instituições locais e era conhecido por doar alimentos e objetos para doações comunitárias. Muitos moradores o descreviam como uma pessoa educada, inteligente e extremamente prestativa. Essa reputação seria decisiva para que seus crimes permanecessem escondidos durante tantos anos. Porque quando uma pessoa conquista a confiança de toda a comunidade, poucos conseguem imaginar que ela possa estar levando uma vida dupla. Enquanto os clientes estavam diariamente em sua loja para comprar antiguidades, poucos sabiam que Robert observava atentamente as pessoas ao seu redor. Ele analisava comportamentos, criava vínculos e aprendia a conquistar confiança com enorme facilidade. Era uma habilidade social que anos depois seria utilizada da pior maneira possível. Outro detalhe chamava atenção em sua rotina. Robert costumava abrir as portas da casa para conhecidos, promovia pequenos encontros, recebia visitantes e fazia questão de parecer uma pessoa acolhedora. Para muitos jovens que viviam de forma itinerante ou tinha pouco contato com a família, ele parecia alguém disposto a oferecer ajuda. E era justamente essa imagem que tornava tudo ainda mais perigoso, porque o maior talento de Robert Berdelia nunca foi vender antiguidades, foi convencer as pessoas de que ele era completamente inofensivo. Anos depois, investigadores concluíram que essa fachada foi um dos principais motivos pelos quais ele conseguiu agir durante tanto tempo sem despertar suspeitas significativas. O homem que sorria para os vizinhos era exatamente o mesmo que escondia pensamentos cada vez mais violentos dentro da própria casa. Mas pensamentos por si só ainda não são crimes. A verdadeira transformação aconteceu quando essas fantasias deixaram de existir apenas em sua mente e passaram a ser colocadas em prática. E foi nesse momento que Robert Berdelia deixou de ser apenas um comerciante excêntrico para se tornar aquilo que entraria para a história criminal dos Estados Unidos: um assassino em série, sequestrador, torturador e estuprador. Você sabe o que é. Eu não posso falar aqui para o YouTube não cortar esse vídeo. E ele escolhia jovens vulneráveis como vítimas, os atraía para sua residência com falsas promessas de ajuda ou dinheiro e os mantinha presos durante dias, submetendo-os a uma sequência de violências antes de encerrá-los. Só que ninguém ainda fazia ideia de que o primeiro passo daquela escalada de horror já estava prestes a acontecer. É exatamente por esse ponto que a nossa história continua. Depois de conquistar uma boa reputação em Kansas City, Robert Berdelia já levava duas vidas completamente diferentes. Durante o dia, era o proprietário de Bob's Bazaar Bizarre, uma loja de antiguidades conhecida por vender objetos raros e exóticos. Conversava com clientes, fazia negócios e era visto como uma pessoa inteligente, educada e prestativa. Muitos moradores o conheciam pelo nome e jamais imaginariam que, ao voltar para casa, aquele mesmo homem alimentava fantasias cada vez mais violentas. O mais perigoso é que essas fantasias deixaram de existir apenas em sua mente. Em algum momento do início da década de 1980, Berdelia decidiu colocá-las em prática. Naquela época, Kansas City vivia uma realidade muito diferente da atual. Não existiam câmeras espalhadas pelas ruas, celulares ou redes sociais capazes de registrar os últimos passos de alguém. Quando uma pessoa desaparecia, principalmente se fosse um jovem adulto vivendo sozinho ou longe da família, muitas vezes levava dias ou semanas até que alguém procurasse a polícia. Robert percebeu essa vulnerabilidade e passou a escolher exatamente esse perfil de vítima. Quanto menos pessoas perguntassem por aquele homem, menores seriam as chances de uma investigação séria começar imediatamente. Segundo as investigações, a primeira vítima conhecida foi Jerry Howell, um jovem de apenas 19 anos. Os dois se conheceram um pouco antes do desaparecimento, assim como faria outras vezes. Berdelia não precisou usar força para levar Jerry até sua casa. Ele se apresentava como um homem simpático e confiável, alguém disposto a oferecer ajuda ou companhia. Nada em sua aparência indicava perigo. Para quem o encontrava pela primeira vez, era apenas um comerciante educado com gostos considerados incomuns. Depois que o Jerry entrou na residência de Berdelia, nunca mais foi visto com vida. A investigação realizada anos depois concluiu que ele foi mantido preso dentro da casa, submetido a agressões e acabou assassinado. Naquele momento, porém, a polícia não tinha praticamente nenhuma informação que ligasse o desaparecimento ao comerciante de antiguidades. Sem testemunhas, sem um corpo encontrado e sem qualquer denúncia contra Robert, o caso acabou
permanecendo sem solução. O desaparecimento de Jerry teve um efeito devastador, não apenas para sua família, mas também para o próprio Berdelia. Pela primeira vez, ele percebeu que havia cometido um assassinato extremamente violento e continuava completamente livre. Ninguém batia à sua porta, nenhum policial fazia perguntas, nenhum vizinho desconfiava do que havia acontecido. Aquela sensação de impunidade alimentou uma confiança que cresceria a cada novo crime. Nos meses seguintes, Robert passou a repetir exatamente a mesma estratégia. Frequentava locais onde jovens costumavam circular, iniciava as conversas de maneira natural e conquistava a confiança das futuras vítimas antes de convidá-las para sua residência. Não existia uma abordagem agressiva, pelo contrário, o sucesso do plano dependia justamente de parecer um homem incapaz de oferecer qualquer risco. Essa era a imagem construída ao longo dos anos que permitia que seus crimes acontecessem praticamente sem resistência. Enquanto isso, sua vida pública seguia normalmente, a loja continuava funcionando, clientes entravam e saíam todo dia, vizinhos o cumprimentavam na rua, conhecidos participavam de encontros em sua casa sem imaginar que naquele mesmo endereço pessoas estavam sendo mantidas em cativeiro. Mas havia algo que diferenciava Robert Berdelia de muitos outros assassinos em série. Para ele, matar não era o objetivo principal. O que realmente buscava era exercer controle absoluto sobre suas vítimas. Ele queria decidir quando elas comeriam, quando elas poderiam dormir, como reagiriam e até quanto tempo permaneceriam vivas. Era justamente essa necessidade de controle que transformaria seus crimes em um dos casos mais brutais já registrados nos Estados Unidos. E conforme sua confiança aumentava, a violência também crescia. O homem que escapou impune após o primeiro assassinato acreditava que jamais seria descoberto. Sem perceber, Robert Berdelia estava deixando para trás pequenos erros que anos mais tarde seriam fundamentais para reconstruir toda a sua sequência de crimes. Só que até aquele momento ninguém fazia ideia de que um dos maiores predadores da história de Kansas City continuava caminhando livremente pelas mesmas ruas onde escolhiam suas próximas vítimas. Depois do desaparecimento de Jerry Howell, Robert Berdelia entendeu que havia encontrado uma brecha perigosa. O jovem sumiu sem que a polícia chegasse até sua porta, e essa ausência de ligação imediata deu ao criminoso exatamente o que ele precisava: tempo. Dentro da residência, Berdelia assumiu o controle total. As vítimas eram imobilizadas logo no início e passavam a viver em condições degradantes, presas por dias sem saber se veriam a luz do dia novamente. O objetivo não era apenas matar, ele prolongava o sofrimento, alternando agressões físicas, humilhação e violência sexual. Você sabe o que eu disse, para quebrar qualquer resistência. Segundo a investigação, o cativeiro funcionava como um espaço de dominação absoluta, onde cada reação era observada e explorada. O terror não vinha só da dor, mas da sensação de que não havia saída. Enquanto isso, a rua seguia em frente. Pela manhã, ele abriu a loja, atendia clientes, fazia compras e conversava com conhecidos. À noite voltava para casa, onde mantinham pessoas presas. Essa divisão entre fachada e realidade foi uma das coisas que mais chocaram os investigadores depois da prisão. Não havia sinais externos de que atrás daquelas paredes alguém estava sendo torturado. O endereço parecia comum demais para esconder o que escondia. E foi justamente essa aparência banal que permitiu que esses crimes se repetissem. Quando a polícia finalmente entrou na casa, encontrou algo ainda mais perturbador do que o relato de Tracy Edwards sugeria. Com o avanço das apurações, outros nomes começaram a surgir: Robert Sheldon, Mark Wallace, James Ferris, Todd Stoops e Larry Pearson passaram a estar ligados ao mesmo endereço. Cada desaparecimento tinha sua própria data, sua própria história e sua própria dor, mas todos terminavam no mesmo ponto: a casa de Berdelia. O problema é que na época esses casos ainda eram vistos como ocorrências separadas. Sem um corpo, sem testemunhas diretas e sem conexão evidente entre as vítimas, a polícia não tinha como enxergar o padrão completo. E enquanto os arquivos permaneciam desconectados, Berdelia continuava livre. Foi essa falta de ligação que alimentou a confiança dele. Cada novo desaparecimento sem resposta reforçava a ideia de que o método funcionava. Ele acreditava ter criado um sistema perfeito: escolher vítimas vulneráveis, levá-las para dentro de sua casa, mantê-las isoladas e apagar os rastros depois. Só que nenhum criminoso controla tudo. Em algum momento, uma reação inesperada, um erro mínimo ou uma tentativa desesperada de fuga pode desmontar anos de planejamento. Berdelia ainda não sabia, mas o próximo capítulo da história já estava sendo escrito dentro da própria casa, e dessa vez a vítima não desapareceria em silêncio.
Para você que ainda não entendeu a gravidade do que o Robert Berdelha fazia, antes de falarmos aqui o erro que ele cometeu que destruiu tudo, eu queria falar exatamente como ele fazia com suas vítimas anteriores, antes de chegarmos no fatídico e importante personagem dessa história. Em julho de 1984, o Robert Berdelha se ofereceu para levar um jovem a um show. No caminho, ele drogou o Howell, como eu disse aqui, e levou-o para sua casa. O amarrou em sua cama. Nas 28 horas seguintes, a vítima foi torturada, agredida sexualmente com objetos. Ele, por fim, se asfixiou em seu próprio vômito e na mordaça que havia sido colocada em sua boca. Depois disso, o Berdelha cometeu outro ato terrível. Ele pendurou o corpo de Howell no seu porão e drenou todo o seu sangue. Na sequência, cortou os membros, colocou em sacos de lixo e jogou os sacos na rua. Enquanto fazia isso, Berdelha fazia anotações, como eu disse, muito detalhadas sobre a tortura que infligiu à vítima. Em 1985, ele encontraria uma nova vítima, mais uma vez um moço com 20 anos. O método foi o mesmo: drogá-lo, amarrá-lo, torturá-lo sexualmente antes de matá-lo, mas ele aumentou ainda mais o sofrimento dos jovens com novas torturas. A cada nova vítima, o Robert Berdelha acrescentava novas nuances de terror em seus assassinatos. As mortes continuaram até 1988 e só se encerrou durante quase 4 anos. Robert Berdelha acreditou que havia encontrado a maneira perfeita de esconder seus crimes. As vítimas desapareciam, nenhuma conseguia escapar e as investigações nunca chegavam perto da sua casa. Cada dia em liberdade reforçava ainda mais a sensação de que ele era intocável. Mas existe um padrão que se repete na história de muitos assassinos em série. Quanto mais tempo conseguem escapar, mais confiantes se tornam. E essa confiança quase sempre leva ao primeiro grande erro. No início de abril de 1988, Berdelha conheceu um jovem de 22 anos chamado Tracy Edwards. Assim como havia feito tantas outras vezes, aproximou de maneira amigável, conversou com ele, conquistou sua confiança e o convenceu a ir até sua residência. Nada indicava que aquele encontro seria diferente dos anteriores. Para Robert, Tracy seria apenas mais uma vítima que desapareceria sem deixar vestígios. Assim que entrou na casa, porém, a situação mudou completamente. Edward foi dominado e mantido preso. Durante o tempo em que permaneceu em cativeiro, Berdelha tentou exercer o mesmo controle absoluto que havia conseguido com suas vítimas anteriores. Ele acreditava que tudo estava sob controle, como sempre estivera. Só que Tracy reagiu de uma forma que o Robert não esperava. Em determinado momento, Berdelha cometeu um deslize. Convencido de que a vítima já não tinha mais forças para fugir, reduziu parte das restrições que mantinham completamente imobilizada. Foi uma decisão tomada por excesso de confiança. Depois de anos repetindo o mesmo método sem ser descoberto, ele simplesmente deixou de considerar que alguém ainda pudesse lutar pela própria vida. Foi exatamente essa pequena oportunidade que Tracy aproveitou. Na manhã do dia 2 de abril de 1988, ele conseguiu escapar da residência. Ainda estava parcialmente algemado e quase sem roupas, quando saiu correndo pelas ruas do bairro, desesperado, procurando qualquer pessoa que pudesse ajudá-lo. Imagine a cena, já quem estava passando por ali naquela manhã. Um homem completamente assustado, ferido e usando apenas partes da roupa, dizendo que havia acabado de fugir de uma casa onde estava sendo mantido preso. Pouco depois, policiais localizaram Tracy e ouviram seu relato. A princípio, a história parecia difícil de acreditar. Um comerciante conhecido da cidade mantendo pessoas em cativeiro dentro da própria casa era uma acusação extremamente grave. Mesmo assim, os agentes decidiram acompanhar Tracy até o endereço indicado. Quando chegaram à residência de Robert Berdelha, encontraram um comerciante aparentemente tranquilo. Ele não demonstrava nervosismo, falava com calma e mantinha a mesma postura educada pela qual era conhecido no bairro. Para qualquer vizinho observando a cena na janela, parecia apenas uma conversa comum entre policiais e um morador. Mas bastaram poucos minutos para que tudo começasse a desmoronar. Durante a vistoria inicial, os policiais encontraram indícios que confirmavam partes importantes do relato de Tracy Edwards. Aquilo foi suficiente para que uma busca completa fosse autorizada. A partir daquele instante, a casa de Berdelha deixou de ser apenas uma residência comum e passou a ser tratada como uma cena de crime. Os investigadores começaram a abrir gavetas, armários e cômodos da residência. À medida que avançavam pela casa, percebiam que estavam diante de algo maior do que um simples caso de sequestro. Primeiro vieram os objetos, depois apareceram fotografias e, em seguida, os cadernos. E, por fim, evidências que ligavam Robert Berdelha a diversos desaparecimentos ocorridos ao longo dos anos. Os policiais entenderam rapidamente que Tracy Edwards não havia escapado apenas de um sequestrador. Ele havia escapado de um assassino em série. Naquele mesmo dia, Robert Berdelha foi preso. O homem que durante anos caminhou livremente pelas ruas de Kansas City, cumprimentou vizinhos e administradores
administrou sua loja de antiguidades finalmente via sua fachada ruir diante da polícia. Mas o mais assustador ainda estava por vir, porque conforme os investigadores analisavam tudo o que havia sido encontrado dentro da residência, percebiam que os cadernos de Berdelha continham informações detalhadas dos crimes, que jamais haviam sido solucionados. Cada página ajudava a reconstruir uma sequência de desaparecimentos que até então pareciam completamente desconectados. E a investigação que começava naquele dia revelaria detalhes que chocariam os policiais, promotores e toda a população de Kansas City. Com Robert Berdelha preso, os investigadores sabiam que aquele caso estava apenas começando. A fuga de Tracy Edwards havia revelado um possível sequestro, mas ninguém imaginava a dimensão do que seria descoberto nas horas seguintes. Conforme a equipe de perícia analisava a residência, ficava evidente que aquela não era a casa de um criminoso comum. Cada cômodo parecia esconder uma nova peça de um quebra-cabeça que vinha sendo montada havia anos. Um dos primeiros elementos que chamou a atenção da polícia foram os cadernos encontrados dentro da casa. Além dos cadernos, que continham todas as anotações do que ele fazia com as vítimas, os policiais encontraram fotografias que reforçavam o relato de Tracy Edwards. Também foram recolhidos diversos objetos pertencentes às vítimas, itens que jamais deveriam estar naquela casa. Aos poucos, desaparecimentos que pareciam não ter qualquer ligação começaram a fazer sentido. O nome de Jerry Howell voltou aos arquivos da polícia. Depois vieram Robert Sheldon, Mark Wallace, James Ferris, Todd Stoops e Larry Pearson, homens que desapareceram em momentos diferentes, mas que agora estavam ligados por um único ponto em comum. Todos haviam passado pela casa de Robert Berdelha. Enquanto a investigação avançava, outro desafio surgia. Em vários casos, os corpos das vítimas nunca haviam sido encontrados. Isso obrigou promotores e investigadores a montar uma acusação baseada na soma de diferentes evidências. As anotações feitas pelo próprio Berdelha, os objetos recolhidos na residência, os depoimentos de testemunha e principalmente o testemunho de Tracy Edwards passaram a formar um conjunto extremamente consistente de provas. A notícia da prisão rapidamente se espalhou pelos Estados Unidos. Equipes de televisão ocuparam as ruas de Kansas City e jornalistas passaram dias tentando entender como um homem aparentemente respeitado havia escondido crimes tão graves por tanto tempo. Os vizinhos ficaram incrédulos. Muitos deram entrevistas dizendo que conheciam Robert havia anos e jamais desconfiariam de qualquer comportamento violento. Outros lembraram dele como alguém educado, tranquilo e sempre disposto a conversar. Esse choque coletivo ajudou a transformar o caso em um dos mais comentados do país. A população não conseguia compreender como duas versões tão diferentes de uma única pessoa podiam coexistir. De um lado, um comerciante simpático que participava da comunidade, do outro, um homem acusado de sequestrar, torturar, estuprar e assassinar jovens dentro da própria casa. Era justamente esse contraste que tornava a história ainda mais perturbadora. Conforme os investigadores aprofundavam as análises, fica claro que Berdelha havia cometido muitos erros, mas nenhum deles foi suficiente para colocá-los atrás das grades durante anos. O erro decisivo aconteceu apenas quando Tracy Edwards conseguiu fugir. Se aquela fuga não tivesse ocorrido, existe a possibilidade de que Robert continuasse matando por muito mais tempo. Essa conclusão foi compartilhada por diversos profissionais envolvidos no caso e ajuda a mostrar como pequenos acontecimentos podem mudar completamente o rumo de uma investigação criminal. Diante da quantidade de provas reunidas, a defesa de Robert percebeu que seria extremamente difícil contestar as acusações. O caso caminhava rapidamente para uma conclusão, e a pressão da opinião pública aumentava a cada nova informação divulgada. As famílias das vítimas finalmente começavam a receber respostas, ainda que dolorosas, sobre o destino de seus filhos. Mas havia uma última etapa antes que essa história chegasse ao fim. Robert Berdelha ainda precisava enfrentar a justiça. E seria diante de um tribunal que o homem conhecido como o açougueiro de Kansas City teria de responder pelos crimes que conseguiu esconder durante tantos anos. Quando a investigação foi concluída, a quantidade de provas reunidas contra Robert Berdelha era esmagadora. Diferente de muitos casos de assassinos em série, nos quais a condenação depende quase exclusivamente de testemunhos ou evidências circunstanciais, os promotores tinham em mãos um conjunto de elementos extremamente sólidos. Havia os relatos de Tracy Edwards, as fotografias encontradas na residência, os objetos pertencentes às vítimas e principalmente os cadernos escritos pelo próprio Berdelha. Sem perceber, ele havia produzido um registro do que
que ajudou a polícia a reconstruir parte de seus próprios crimes. À medida que a promotoria analisava o material, ficava evidente que um julgamento longo e altamente divulgado poderia obrigar familiares das vítimas a reviver detalhes extremamente traumáticos. Além disso, Tracy Edwards seria chamado para depor e provavelmente teria de narrar novamente tudo o que havia vivido dentro daquela casa. Diante desse cenário, iniciavam-se as negociações entre defesa e acusação, para evitar que o caso se arrastasse por meses nos tribunais. Em dezembro de 1988, Robert Berdelha decidiu aceitar um acordo judicial. Ele se declarou culpado pelos assassinatos de 6 homens. Em troca da confissão, a acusação retirou a possibilidade de aplicação de pena de morte, que ainda existia no estado de Missouri para determinados crimes. A justiça então o condenou à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. A decisão dividiu opiniões. Para alguns familiares, o mais importante era encerrar rapidamente o processo e evitar julgamento público que pudesse expor ainda mais o sofrimento das vítimas. Para outras pessoas, a prisão perpétua parecia uma punição pequena diante da brutalidade dos crimes. O debate tomou conta dos jornais americanos, mas independente das opiniões, havia uma certeza: Robert Berdelha jamais voltaria a viver em liberdade. Mesmo preso, ele continuou despertando curiosidade. Psicólogos, criminólogos e jornalistas tentavam compreender como alguém conseguia levar uma vida aparentemente normal enquanto escondia uma sequência de crimes tão violentos. Muitos especialistas apontaram que Berdelha era extremamente manipulador e sabia adaptar seu comportamento conforme a situação. Diante dos vizinhos, mostrava-se gentil e educado. Diante das vítimas, revelava uma personalidade completamente diferente, marcada pelo desejo de exercer controle absoluto sobre outras pessoas. Em outubro de 1992, pouco menos de 4 anos após sua condenação, Robert Berdelha morreu dentro da prisão aos 43 anos de idade. A causa da morte foi um ataque cardíaco. Com isso, um dos capítulos mais sombrios da história criminal de Kansas City chegava oficialmente ao fim. Mas, para as famílias das vítimas, o encerramento do processo jamais significou o fim da dor. Muitos jamais puderam enterrar seus familiares, e várias perguntas permaneceram sem respostas. Décadas depois, o caso continua sendo estudado em curso de criminologia e lembrado como um exemplo de como um criminoso pode esconder uma vida dupla por anos. Também expôs falhas importantes nas investigações da época. Muitos dos desaparecimentos inicialmente foram tratados como casos isolados, e a falta de integração entre as informações acabou atrasando a identificação de um padrão. Se esses vínculos tivessem sido percebidos antes, existe a possibilidade de que algumas vidas pudessem ter sido salvas. Mas talvez a lição mais inquietante desse caso não seja apenas na violência dos crimes, ela está na aparência de normalidade. Robert Berdelha não vivia escondido em uma cabana isolada, nem fugia constantemente da polícia. Ele administrava um comércio, pagava impostos, conversava com vizinhos e era visto regularmente pelas pessoas do bairro. Sua fachada de cidadão comum foi suficiente para afastar suspeita durante anos. É justamente isso que torna essa história tão perturbadora. O mal nem sempre se apresenta da forma como imaginamos. No fim, foi preciso apenas um único sobrevivente para desmontar toda a estrutura construída por Berdelha. Se Tracy Edwards não tivesse encontrado forças para escapar naquela manhã de abril de 1988, talvez o nome de Robert Berdelha jamais tivesse sido conhecido pelo mundo, e novas vítimas poderiam ter entrado naquela casa acreditando que estavam apenas aceitando a ajuda de um homem aparentemente gentil. Casos como esses nos lembram de que o verdadeiro perigo nem sempre faz barulho. Às vezes, ele sorri, aperta sua mão, conquista sua confiança e espera pacientemente pelo momento certo para agir. E talvez seja exatamente isso que torna o açougueiro de Kansas City, Robert Edwards Berdelha, um dos criminosos mais assustadores da história dos Estados Unidos. Então é isso, pessoal, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Eu peço encarecidamente, esse vídeo deu muito trabalho para fazer e todos os documentários que eu lanço aqui no canal dão muito trabalho para fazer. É um trabalho grande de pesquisa, é um grande trabalho também de edição para montar as miniaturas, para montar toda a estrutura do vídeo. Então a única coisa que eu peço a você é, se você apoia o meu canal aqui e se você gosta desses documentários e quer mais documentários, se inscreva aqui no canal Pulso, já deixa seu like aqui também para você mostrar que você gostou desse episódio e comenta aqui embaixo o que você achou desse caso. E também eu queria que você comentasse aqui embaixo outros casos que você quer muito que eu mostre aqui no canal, que eu conte de forma detalhada sobre todos os passos, como aconteceu. Comenta aí se existe algum caso que você queira muito saber e principalmente comenta aqui o que você achou desse. Eu prometo que você comentando aqui
aqui eu vou responder vocês. E o mais importante, pessoal, para você apoiar aqui o meu trabalho, é você se inscrever e curtir esse vídeo. Eu espero muito que você tenha gostado desse documentário e eu peço que você fique ligado aqui no canal Pulso, porque toda semana eu vou trazer algum documentário diferente. Eu espero muito que vocês gostem do formato, gostem das histórias e que estejam aqui junto comigo pra gente aprender sobre histórias que chocaram o mundo. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Eu sou o Timox e nos vemos no próximo vídeo.